Eu quero agradecer as apresentações, que foram muito bem preparadas, e acho que me compete, como coordenador da mesa, fazer alguns comentários assertivos em relação ao que aqui foi muito bem colocado. Eu digo isso que eu quero ter foco no médico não ginecologista, no não especialista, e procurei ouvir as apresentações com esse objetivo, né? Aliás, esse é o propósito desse evento. Nesse sentido, queria fazer... gostei das apresentações, claro, nem poderia ser diferente. Só um segundo aqui para abrir, tem algumas anotações aqui. Ok. Eu queria fazer alguns comentários nesse sentido, né? Em relação à apresentação sobre incontinência urinária, apresentou para você de maneira muito clara que tem 3 tipos de incontinência urinária, né, que são bastante distintas no seu quadro clínico. Isso tudo que eu estou falando foi muito bem falado, né? Eu estou apenas repetindo, né? Tem 3 tipos de incontinência urinária distintas no seu quadro clínico, que é a incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência, caracterizada ou também chamada síndrome da bexiga hiperativa, é a mesma coisa, né? E incontinência urinária mista, que, como já disse muito bem a doutora Suzana, se é ruim ter incontinência urinária de esforço, palavras delas, se é péssimo ter incontinência urinária de urgência, imagine a incontinência urinária mista, que inclusive é um desafio para o seu tratamento. Nesse sentido, tem algumas afirmações para o médico geral que são muito importantes. O diagnóstico, enfatizou a doutora Suzana, é um diagnóstico clínico, em primeira instância, não é? Em geral, dispensa qualquer exame. Em geral, depois se eu falar algo que a doutora Suzana não concorde, ela tem o direito à réplica, né? Mas eu quero ser assertivo, né? Então, dispensa qualquer exame. Esse exame, chamado de estudo urodinâmico, que foi muito bem descrito aqui, eu não acredito que seja um exame que deva ser solicitado pelo médico generalista. Não é um exame que ele precisa solicitar, não é um exame que ele precisa entender. O que ele precisa entender é o diagnóstico clínico. O que é uma incontinência urinária de esforço? O que é uma incontinência urinária de urgência? E ele consegue separar muito bem, por tudo que disse aqui a doutora Suzana, uma situação de outra situação. Sem grandes dificuldades. Estou correto, doutora Suzana? Sim. Não é nada de alta complexidade que exige uma elevada curva de aprendizado para entender, diferenciar essas duas situações. Talvez ele apoie um pouquinho mais na incontinência urinária, eu já devolvo para você complementar a minha fala, a incontinência urinária mista. Portanto, ele pode, em fazendo o diagnóstico, ele pode fazer o adequado encaminhamento terapêutico. A incontinência urinária de esforço, disse a doutora Suzana, o seguinte: se a incontinência urinária de esforço, não é, o tratamento não tem outro tratamento, o tratamento é o tratamento cirúrgico, eventualmente o tratamento fisioterápico, mas é um tratamento especializado, não é um tratamento para o médico generalista. Portanto, é confortável, ao fazer esse diagnóstico, ele referir a paciente para tratamento especializado, né? E é assim que tem que ser, né? Tem que ser ginecologistas experimentados no tratamento, né? Hoje, cada vez mais, a gente está segmentando a atividade do ginecologista, né? Nós temos 3 ginecologistas aqui academicamente segmentados. Temos a doutora Marici, que do ponto de vista acadêmico, embora ela seja uma ginecologista obstetra, ela se dedica às infecções do trato, às doenças do trato genital inferior. O doutor Zé Maria, mas na área de hormônios, planejamento familiar, contracepção, climatério, né? E a doutora Suzana, cirurgias vaginais, cirurgias ginecológicas em geral, e a uroginecologia, que é a interface entre a ginecologia e a urologia. Então, encaminhar para o médico que está habituado a fazer esse tratamento. Incontinência urinária de urgência. Essa eu entendo, a doutora Suzana, professora Suzana, eu entendo que essa é o médico de atenção geral, o médico generalista, ele tem condições de ensaiar um tratamento,
não é? Se ele conseguir fazer o diagnóstico, ele não precisa, em primeira instância, encaminhar para o especialista. Acho que ele pode fazer o tratamento, né? Mesmo na dúvida se é incontinência urinária mista, ele pode até tratar e, eventualmente, ver o rescaldo disso após o tratamento farmacológico, né? E aí tem aquele arsenal de fármacos, alguns mais antigos, outros mais modernos, e se ele tiver interesse, depois dessa apresentação, ele pode se aprofundar, né, em um livro-texto, ler esses fármacos e, eventualmente, se sentir seguro para fazer o tratamento. Doutora Suzana, anota aí depois para as complementações que se fazem necessárias, eu vou falar das 3, né? E se der tempo, porque eu acho que nós estamos esgotando o tempo aqui, né? O tempo é carrasco conosco. Em relação à apresentação do professor Zé Maria, ciclo menstrual normal. O ciclo menstrual normal é um curso, viu, gente? É um curso. Eu até aprendi aqui que acho que na próxima não vai ter ciclo menstrual normal, né? Vamos direto para distúrbios menstruais, que é o que interessa. Quem quiser aprender ciclo menstrual normal, pega o livrinho lá, lê, estuda. Acho que dá para quem tem interesse ter mínimas noções necessárias para saber o eixo neuroendócrino, o controle menstrual, não é quando que tem o pico do LH, por que acontece o pico do LH, né? O que nós precisamos fazer é o diagnóstico básico dos distúrbios menstruais. E aí eu acho que a melhor maneira de fazer é distribuir por faixa etária. Sangramento que acontece na adolescência, sangramento que acontece na mulher adulta, sangramento que acontece na perimenopausa, sangramento que acontece na pós-menopausa. Isso nos dá um bom indício das causas subjacentes de sangramento. E aí separar aquilo que é de causa estrutural. O que é causa estrutural? É que você tem alguma alteração, em geral, na própria matriz uterina. Você tem uma adenomiose, né? Você tem um mioma uterino, né? Você tem alguma doença pélvica associada, você tem uma endometriose, então você tem uma causa estrutural, ou, em outras palavras, uma causa orgânica bem documentada. Não é? E separar se nós estamos frente a um sangramento ovulatório ou um sangramento anovulatório. É fácil saber isso? Fácil. Se o sangramento é ovulatório, se a paciente está ovulando, em geral, já está aqui com cartão vermelho, tempo esgotado. Né? Se o sangramento ele é um sangramento ovulatório, em geral, os pacientes mantêm o ciclo e elas sangram durante a época que iam sangrar, mas elas têm a normalidade do sangramento, em geral para mais ou para menos, então são causas ovulatórias. E as causas anovulatórias são mais comuns, elas têm irregularidade, têm alongamento do ciclo e têm sangramento, em geral para mais. Poucos exames são necessários, não adianta ficar dosando estrogênio, dosando FSH, não é? Isso tem situações muito raras em que essas dosagens hormonais se fazem necessárias. Às vezes, um exame de ultrassom pode ajudar no entendimento das causas diagnósticas subjacentes. Eu ia falar mais, mas não vai dar tempo, porque está esgotado, mas não queria perder a oportunidade de fazer comentários sobre a apresentação também da doutora Marici. Né? Doutora Marici, aqui nós temos médicos não ginecologistas, portanto, eles não fazem exame ginecológico. Alguns podem até fazer, mas, em geral, não fazem. Né? A doutora Marici falou, e ela fala do alto da sua legitimidade, autoridade histórica, por conhecimento, por adensamento de conhecimento nessa área, e a gente tem que ouvir, claro, com muita atenção o que ela fala, lastreado no seu conhecimento e experiência. Então, ela falou de 3 que são as causas mais comuns. Né? Ela falou da candidíase, ela falou da tricomoníase, depois ela falou da vaginose bacteriana e falou de outras possibilidades. Entretanto, tem algumas frases que me chamam a atenção. Por exemplo, uma delas, né? Olha, o diagnóstico clínico hoje é insuficiente para o diagnóstico da candidíase. Né? Então, eu vou precisar fazer exames. Agora, eu fico muito preocupado com essa afirmação para médicos que não são especialistas. Chega uma paciente no consultório que está com um corrimento do tipo branco, leitoso, pruriginoso, né, ou é usuária de pílula, ou tem outros fatores de risco, e essa paciente, então, diz que fica colada nas paredes dos pequenos lábios,
né, e que é alta, de novo, cartão vermelho. E que, portanto, eu posso fazer um diagnóstico de candidíase, né? Agora eu pergunto, eu preciso fazer exames para tratar essa candidíase? O médico generalista, nem exame ginecológico ele faz. Ou ele vai ter que encaminhar toda a candidíase para um ginecologista, para que o ginecologista faça esse diagnóstico diferencial para afastar aqueles 10% de que não são cândida albicans, que são outras modalidades de cândida. Eu tenho a impressão que isso pode ser um problema depois da doutora, e até porque nós temos vários imidazólicos para tratar, né? Eu escolho um deles ali, aquele que eu estou mais habituado, que eu tenho mais segurança e posso tratar. Eu tenho a impressão que os casos que... Eu também ele consegue fazer um diagnóstico sem fazer exame ginecológico, com todas as dificuldades, e eu respeito para ter precisão diagnóstica. Às vezes ele não consegue separar, por exemplo, uma vaginose de uma tricomoníase, mas os tratamentos também se superpõem. Os tratamentos também se superpõem, e o que importa é a resolutividade, do ponto de vista da prática clínica do dia a dia, né? Então, eu depois perguntaria, então, eu vou me permitir, embora sabendo que o tempo está estourado, para dar pelo menos um minutinho para cada um minuto improrrogável, né, para cada um que eu mencionei, para que possam concordar, discordar de mim. O contraditório é extremamente salutar, né, e é importante que a gente tenha essa liberdade. O debate acadêmico se caracteriza sempre pelo contraditório, né? Então, pela sequência, eu começaria com a doutora Suzana, para ver se eu falei alguma bobagem aqui, se ela discorda de alguma coisa, fique à vontade, depois o Zé Maria e depois a Marici. Por favor, senhora. Colocações perfeitas, como já é esperado, né? Eu só faria uma pequena acréscimo. Incontinência urinária de esforço, todos nós podemos orientar exercícios de Kegel. O jeito mais fácil de indicar: 10 repetições de contração da vagina. A paciente tem que sentir que ela está puxando para dentro a vagina, não fazendo uma manobra de valsalva. Como a gente consegue isso? Coloca o dedo na vagina e pede para que ela aperte a vagina no nosso dedo. Se ela conseguir fazer isso, a gente pode orientar 10 vezes por dia fazer essa atividade. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. E um segundo exercício, 10 vezes também, contrai, conta até 1, 2, relaxa. A gente faria uma sustentação aí da musculatura pélvica. No restante, tudo perfeito. Bexiga hiperativa deve ser tratado pelo médico generalista, sim. É importante dizer que na faixa etária da adolescente, o mais comum é a imaturidade do eixo hipotálamo hipofisário, que vai dar sangramento. Mas nós vamos ter uma grande quantidade de pacientes também que tem sino ovário policístico, que vai depois esse diagnóstico sendo feito conforme os anos vão se passando e o quadro clínico vai se estabelecendo. Corresponde a aproximadamente 15%. Conforme também essa mulher vai envelhecendo, né, algumas causas estruturais vão ficando prevalentes, como adenomiose, leiomiomas, né? Já o câncer e o pólipo já são mais raros como causa de sangramento. E na transição menopausal, aquela mulher começa a diminuir sua reserva ovariana e, com isso, diminui as ovulações e entra também no estágio de ovulação crônica, que pode, se ela tiver outra afecção uterina, pode diminuir. O diagnóstico, na maioria dos casos, é clínico, mas eu preciso de um ultrassom para diferenciar a causa estrutural da causa não estrutural. Apesar que o toque ginecológico pode dar uma suspeita, mas que vai me ajudar. E em alguns casos eu preciso complementar com uma esteroscopia. E isso vai ser mais pelo ginecologista do que o médico generalista. Por isso, sabendo que tem a suspeita de estrutural, encaminhar ou não estrutural para o ginecologista. A clínica é importante e a grande ferramenta singela que pode ajudar, principalmente na ovulação crônica, é a pílula contraceptiva, que ajuda, pela sua composição de estrogênio com progesterogênio, a regularizar a menstruação. E nos casos estruturais, ela também pode ajudar, quando está preparando essa paciente para a cirurgia, a diminuir o sangramento e, com isso, melhorar a parte de anemia dessa paciente, amenizando. Então, acho que esse é o principal para vocês, que eu gostaria de deixar esse recado, tanto da incidência e o diagnóstico, sempre. A clínica é soberana e eu vou precisar de um ultrassom para afastar. Com relação a infecções vaginais, vale salientar aquilo que eu comentei, os sintomas, tem que ouvir a paciente, acho que o segredo é esse, mas tem sintomas que são muito parecidos, mas por outro lado o tratamento também é. Sem dúvida, acabei abordando de uma forma de especialista,
mostrando que, particularmente, a candidíase, que é tão comum, a gente, em 40% a 60% dos casos, é que nós temos um diagnóstico clínico satisfatório. E talvez não tenha ficado tão claro que, nestes casos, não se fica tratando, mas, se possível, daí, com certeza, melhor dizendo, deve-se partir para um exame. Pode ser tratado antes? Pode, mas sempre lembrar que, se começar a repetir, talvez esteja sendo tratado inadequadamente. Bom, eu agradeço as apresentações. Para nós, é importante que vocês saibam, nós estamos numa curva de aprendizado de como interagir com os generalistas, né? Nós temos o vício da linguagem nossa, da especialidade, nós estamos habituados a falar para o especialista e nós temos que nos educar a falar para o generalista, para que ele aproveite a nossa fala, né, para que ele leve isso para o trabalho que eles fazem no dia a dia. Então, esse é um exercício que cada um de nós tem que fazer para saber se o que nós estamos falando, né, é aproveitável para quem está nos ouvindo. E eu acho que, nesse sentido, nós acertamos em 70%, 80% aqui. Temos que cada um de nós, aqui falo por mim, temos que ir aprendendo a adequar essa linguagem para esse público que nos dá a honra da sua presença aqui. É para eles que nós estamos querendo fazer esse evento e fazer com que esse evento cresça, né? E eu acho que as próximas edições nós vamos falar muito mais do como eu diagnostico e como o generalista deve diagnosticar e como ele deve tratar com a orientação do especialista. Acho que esse é o foco que nós deveremos dar aos próximos eventos. Agradeço a atenção, a presença de cada um de vocês e a participação muito competente de cada um dos colegas que aqui estiveram. Muito obrigado, viu?